Não é normal o que se vive nesse país. Mano, os angolanos passam mal, nós estamos a tirar comida nos contentores de lixo. As crianças não se estudam, não há nada, mano. Essa gente que nos governa, não é gente acessível, mano. O dinheiro do petróleo, o dinheiro do diamante, serviria para nós, serviria para minimizar o sofrimento do povo. Mas não, no nosso país nós vivemos como estrangeiro. Então nós não podemos começar a assistir sinais de jeito, essas brincadeiras que o MPLA tem que fazer das suas, como se fosse que o país é uma lavra do MPLA, uma propriedade do MPLA. O Angola não é patrimônio do MPLA. O problema é o MPLA no seu todo. Então é com o MPLA que nós devemos lutar. Nós temos que nos livrar do MPLA. Conforme os nossos mais velhos, em 1975, tudo fizeram, não é? Para se livrar da administração portuguesa, não é? Que é o colônia português. O nosso problema está identificado. O nosso problema é o MPLA, não temos mais outra coisa. Então, não é normal num país um país rico, não é, com tantos recursos. Ainda hoje em dia pessoas zungam FUNS, mano. Que país é brincadeira? FUNS. Então vamos. O FUNS se zunga hoje. Okay. As pessoas zungam FUNS, olha FUNS, FUNS mano. não é algo para comer quente. FUNS, exatamente. Feito na hora. Exatamente, hoje zunga-se FUNS, mano. Estes não têm compromisso sério com o país. Há 50 anos Angola está parado, o país não anda, mano. Não é normal, numa capital que ele não anda. Ainda hoje as pessoas consomem água, compram em cisterna, mas eles acham isso como normal. O presidente João Lourenço fez mais de 140 viagens, não é? Nesses 8 anos de governo, poderia ter imitado. Está entendendo? Poderia ter imitado. O presidente João Lourenço nem sequer imitar sabe. Nem sequer imitar sabe. Esses não fazem porque não querem fazer. Essa gente não é patriota, essa gente não nos ama, mano. O país está parado, o país não trilha no caminho de desenvolvimento por culpa do MPLA. E é isso que nós temos que acabar. Deus não deixou essa riqueza para ser partilhada simplesmente por elementos do MPLA. Não, Deus não deixou isso, Deus não deixou essa riqueza para ser partilhada pela elite do MPLA. Deus deixou para os angolanos. E essa gente, eu mas consigo perceber isso. Porque aquelas pessoas que criaram o MPLA a 10 de dezembro de 1956, né? Se Elídio Machado estivesse em vida hoje, não é? Viriato da Cruz, o Mário Pinto de Andrade, não criaram o MPLA naquela altura como um movimento. Não é com esse objetivo. Eles, se estivessem em vida, chorariam o que o MPLA está a fazer. O MPLA está a nos humilhar, mano. O MPLA está a nos humilhar. Não é criança de 7 anos, há 10 anos, já passaram a vida nos contentores de lixo para tirar a alimentação para comer. Se o presidente João Lourenço, deixa eu saber que é um parente que é muito importante, quer ser patriota, quer fazer melhor do que o presidente José Eduardo dos Santos, nesta altura deve dizer assim: angolanos, fruto daquilo que foi o desempenho da minha governação, é um fracasso total, eu reconheço. Não cumprir com aquilo, não cumprir com os anseios, não é? Principalmente em resolver os problemas primordiais, os problemas essenciais, não é? Não consegui. A partir de hoje, o meu lugar está à disposição. Te confesso uma coisa, os chefes vão sair à rua a felicitar o presidente João Lourenço. Até eu vou bater palma, vou dizer, valeu presidente João Lourenço. Isso é patriotismo. E se tiver aí alguma culpa sobre ele, será perdoado? Será perdoado tudo. Nada, nenhuma coisa há de pesar mais sobre ele. Livrou-se. É natural que os conselheiros do presidente da República transmitem essa ideia. 2027, você ouvir, MPLA ganhou. Para ser governo. A UNITA está mais próximo para ser governo, ô Manegrão. Sim. Está muito próximo para ser governo. E a UNITA sabe que está proibido de falhar. A UNITA está proibido de falhar. Essa pergunta que me fizeste, boa pergunta, dizendo que se o MPLA se fazer de vencedor em 2027 e a UNITA permitir, a UNITA acaba. É o fim da UNITA. Porque aqui temos um pacto que tem que se quebrar, aquele pacto de regime, essa impunitização política também tem que se quebrar. Porque tem aqui um outro que se sente dono do governo, que é o MPLA, governa há 50 anos. Tem outro que se sente dono da oposição, que está 50 anos também na oposição. Nós temos que quebrar isso. É necessário que venham outras forças políticas que venham. Se ouvires que o Prajá, PL, FNLA, Cidadania, qualquer outro partido ganhou as eleições. Olha, boa pergunta, uma pergunta muito pertinente. Esperava dessa pergunta. Se porventura ouvir o Prajá, falando em Prajá com todo o respeito ao secretário provincial do Prajá, o Serafim Simeão, na qual é a alternância do poder político. Aconteceu a alternância. O Prajá fez aquilo que a UNITA não fez em 50 anos. Okay. Se ouvir que o qual é do Lídio Castro, o PL, ganhou, é alternância. O que eu não quero é que nós sejamos continuados a ser escravizados pelos nossos irmãos do MPLA. Ou seja, o mais importante é o quê? É mesmo o MPLA, o que se quer de concreto é que o MPLA saia. Manegrão, o problema está identificado. Eu já te disse uma coisa que é bem clara. O MPLA, eu só estou a te perguntar assim, qual é a coragem, não é? Que o cabeça de lista do MPLA há de ter. O que é que ele vai espelhar no seu manifesto eleitoral? Vai dizer o que aos angolanos?
Qual é a coragem? Mas essa gente, porque é uma gente ignorante, ainda terão coragem de falar aos angolanos, não, vamos fazer da Benguela Califórnia, a vida vai mudar, não sei o que lá. Mano, você não faz nada em 50 anos, vais me fazer em 5 anos. Partido, mano. Eu nasci no tempo do MPLA, os meus filhos nasceram no tempo do MPLA, e estou a correr risco de morrer no tempo do MPLA. Não, isso não pode acontecer. Então isso para os angolanos é um sonho. E vou lá dizer uma coisa, os angolanos, a verdadeira independência será a caída do MPLA. Quando o MPLA caiu, os angolanos vão sair à rua a festejar, conforme festejaram em 1975, não é? Quando o colônio português abandonou Angola. Isso será a verdadeira independência. Quando os angolanos ouvirem que o MPLA caiu, mano, será o afirmar de um sonho, o realizar de um sonho. Para ti isso será a verdadeira independência? A verdadeira independência. Os angolanos vão festejar. Você vai ver que os angolanos haverá euforia nesse dia. Okay. Peço a Deus que Deus me proteja e me dê a saúde para que eu venha ver este dia. Qual é a visão que você tem relativamente ao comportamento dos deputados no Parlamento? Porque vazam vídeos, né, da interação entre os mesmos. Os deputados no Parlamento, que uma vez que são os nossos representantes dentro desta instituição, qual é a sua visão relativamente ao posicionamento dos deputados dentro do Parlamento, da Assembleia Nacional? Caro jornalista, esses deputados não representam ninguém, tanto os do grupo parlamentar da UNITA, tanto os da bancada parlamentar do MPLA. Não nos representam, absolutamente não nos representam. Essa confiança, mas não faço mais que esses deputados do MPLA, inclusive até que esses deputados da UNITA. Eu vou lá nos guetos, vou em todas as bandas, vou nos Maé, eu sou do gueto, eu sou da rua. As mamães me perguntam, Mano Luís, vamos votar mais na UNITA? É só para você ver que o general Nila está preso, entende? Oswaldo Paulo está preso, André Miranda está preso. O que é que a UNITA tem feito, não é, a favor dos presos políticos? Tem um Soba, também está preso. O que é que a UNITA fez? A UNITA já elaborou, não é? Ou emitiu uma discussão, não é? Para falar na Assembleia da República para falar dos presos políticos. E prova disso para tu saberes que esses deputados não nos representam. Sai à rua, faz pergunta em 10 jovens para te citar 5 deputados do MPLA. Não conhece. Não conhece. Como é que eu não vou conhecer quem me representa? Me representas de que maneira e como? Se eu não te conheço, mano. Você não fala comigo, não interage comigo. Se o MPLA não saia bem, de certeza que não sairá, porque ele teme em perder as suas mordomias, teme ser retalhado, pensa que não, o partido que irá de facto substituir o MPLA na administração angolana, não é no Estado angolano, irá de o fazer mal, porque esta toda a gente do MPLA fez mal durante estes 50 anos do governo, lapidaram o erário público, fizeram do país como se fosse recursos pessoais, não são, quer dizer, o dinheiro do petróleo só girou para 7 ou 10 pessoas, etc. Então isso cabe a nós angolanos nesta hora já não voltar mais a permitir essa brincadeira. Mas essa situação do Gangsta, a Lei de Laura, fortes acusações que a Lei de Laura faz contra o Gangsta, o que é que te parece? Como é que você avalia essa situação que afeta e abala consideravelmente o ativismo angolano? Olha, respondendo a sua pergunta, exatamente, meu irmão, a Lei de Laura é de facto uma tola. E aí eu te diria assim, porque essas pessoas estão preocupadas em tirar protagonismo, não é? O que está aqui é tirar esses confrontos entre angolanos ou pessoas de luta, enfraquecem de forma direta a luta. É essa pergunta que me fizeste muito antes desta. Por isso que muitas pessoas por vezes não se revejam no ativismo. Isso não deve ser, eu atacar o Gangsta não deve ser o meu foco. Eu não devo olhar pelo Gangsta, eu devo olhar por Angola. Então, quando esses ativistas, estou aqui a ver a novela, uns a olharem pelo Cangama, não, deixam o Cangama em paz. Quando eu digo e deixar o Cangama em paz, porque ele não deve ser o centro. Nós estamos focados com coisas mais importantes, as coisas importantes pelo ativismo ou pelos ativistas, não deve ser o Beco Cangamba. Não deve ser. Rádio 20 é líder em audiência na net. Audiência 20, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na Rádio 20, 16 horas e 38 minutos na rádio, 3 de março de 2026 é o ano, bem-vindos ao seu programa Papo Reto, muito gosto em tê-lo aí, é para si que fazemos este programa, este IFRO Entretenimento, aqui informamos e entretemos, com o objetivo então de fazer com que, ou levá-lo a estar sempre aí deste lado, conosco e então também ir se beneficiando dos conteúdos que temos trazido aqui para si.
Ouvinte está a acompanhar o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página para continuar por dentro de toda a informação que temos partilhado. Você sabe que só seguindo aqui a nossa página, o nosso canal, você poderá então ir recebendo sempre notificações, tá certo? Passa a seguir, faça parte da família Rádio 20 pelo Facebook. Você está no YouTube, subscreva o nosso canal. Tem 1000 motivos para estar aí conosco, porque a realidade mesmo é aqui no YouTube. A entrevista completa nós disponibilizamos toda ela aqui no YouTube. Subscreva o nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber as notificações. Partilhe e comente sobre esta entrevista, tá? Deixe também seu like na entrevista para que atinja então mais pessoas. Você, empresário, pretende dar visibilidade à sua marca, alavancar os seus níveis de venda, vender? Entre em contato conosco, com a área comercial, usando o número que está em rodapé, para então podermos aqui indicar a melhor opção de modo a atingir o público-alvo e certamente vender, tá certo? O espaço para publicidade, parceria e patrocínios está em aberto. Ligue, fale com a área comercial. Bem, vamos faturar, vamos fazer publicidade, dar a faturar também. E voltamos para conversar com o entrevistado do dia. Publicidade na rádio. Atenção, Benguela, atenção, turistas que vão visitar Benguela. Visitem a Guest House MK, a casa de hóspede onde a sua família sente-se em casa, tá certo? A casa tem 3 quartos, dos quais 2 são suítes, 2 cozinhas, sendo uma fora e outra dentro, e totalmente equipada, quintal para 3 viaturas. Temos uma churrasqueira no quintal, gerador elétrico, água quente e fria, segurança 24 horas. Estamos localizados no condomínio da Catenco, ao lado do aeroporto 17 de setembro, tá certo? Então você que vai visitar Benguela ou mesmo vive em Benguela, visita a Guest House MK, onde a família se sente em casa. Você está a ver aí, casa bonita, ou seja, Guest House bonita, qualidade perfeita para si, para então se hospedar aí em Benguela, tá certo? Contacte usando o terminal telefônico 923 59 18 00, 923 59 18 00 ou 942 64 86 46, 942 64 86 46, Guest House MK. Publicidade feita, de volta aos estudos da Rádio 20. Bem, hoje o entrevistado do dia, cá pela primeira vez na Rádio 20 a ser entrevistado, está aqui conosco na Rádio 20 para então falarmos relativamente à política atual, questões sociais. Então o convidado de hoje é Luís Antunes, certo? Ativista Luís Antunes está aqui conosco na Rádio 20 para então conversarmos e termos aqui, refletirmos o país juntos. E consigo também do outro lado. Luís Antunes, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em tê-lo aqui, bem-vindo. Muito boa tarde para si, muito boa tarde para a sua equipa e pelo telespectador da Rádio 20. Boa. Como é que estás, mano? Estou tranquilo, sem marcos. Não, quando falo que estou bem, não quero dizer que estou bem no seu todo, né? Mas por enquanto a saúde, mano. Ok. Exatamente. Muito bom. Boa. Luís, 2026, qual é a perspectiva que você faz para este ano, novo ano? Daqui a pouco já fica velho. Exatamente, olha, os problemas são tantos, não é? Os problemas estão tanto, é 2026 em que os jovens devem levantar cabeça, nós temos que estar com a cabeça firme, não é, rumo a um objetivo comum, não é, que é o nosso maior objetivo passa exatamente em 2027. 2027 os angolanos não devem dormir, nós não temos que parar de dar responsabilidade a partidos políticos, nós temos que ser mais patriota, mais angolano, não é, do que militante. Porque aqui que está em causa não é um MPLA, não é um NITA, que está em causa é Angola. Jovem que quer salvar Angola, temos que salvar Angola, a revolução popular tem que continuar. Então, por esse objetivo, jovens de Cabinda, Cunene, angolanos, vamos estar comovidos. Uma única causa deve nos comover. Sabe por que é a causa da ordenança do poder político em 2027? Estamos a sofrer demais num país que é rico. É para não se admite as condições sociais, não se admite as condições em que os angolanos estão a viver, mano. É triste. Então nós, como jovens, que somos a força motriz, que a maior parte da juventude, a maior parte da população angolana é jovem, então essa juventude que tem que se levantar, mano. Não podemos calar. Ok, pois é. O que é que você busca combater no governo atual? O que eu busco combater no governo atual é o quê? Não é o governo atual. O que eu quero é tirar o MPLA do poder. Okay. Os angolanos
os angolanos devemos estar comovidos, não é? Devemos estar movidos com o mesmo espírito. O espírito patriótico tem que falar mais alto, mano. É um momento em que nós não podemos atribuir responsabilidade, não é, da mudança em partidos políticos. Nós é que temos que tirar o MPLA do poder, porque o nosso problema está entescado. O nosso problema é o MPLA, não temos mais outra coisa. Então por que até agora não se tirou o MPLA do poder? Não se tirou o MPLA, não se tirou o MPLA do poder, por quê? Por causa da falta do amor, não é? Como é que eu posso até dizer? Não se tirou, o MPLA continua até hoje no poder, continua a brincar os angolanos a seu belo prazer, não é? Por causa da culpa de certos partidos políticos. Porque o MPLA predomina os partidos da oposição, tem dominado os partidos da oposição. Então impõe o teor do medo, da intolerância, não é? Para a manutenção do poder. Por isso que o MPLA nos governa dessa maneira. E nós, os angolanos, não podemos estar refém de partidos políticos. Microfone. Os angolanos não podem estar refém de partidos políticos, porque Angola é nossa. Eu já tenho dito que Angola não foi feita simplesmente para o MPLA. Angola não é do MPLA, Angola é dos angolanos. Então nós não podemos mais permitir que o MPLA venha mais governar em 2027. Okay. Angola, os angolanos não devem permitir que o MPLA nos governe desse jeito. Porque, conforme eu disse, nosso problema está identificado. Não é normal o que se vive nesse país. Mano, os angolanos passam mal, nós estamos a tirar comida nos contentores de lixo. As crianças não se estudam, não há nada, mano. Essa gente que nos governa, não é gente acessível, mano. O dinheiro do petróleo, o dinheiro do diamante, serviria para nós, serviria para minimizar o sofrimento do povo. Mas não, no nosso país nós vivemos como estrangeiro. Então nós não podemos começar a assistir sinais de jeito, essas brincadeiras que o MPLA tem que fazer das suas, como se fosse que o país é uma lavra do MPLA, uma propriedade do MPLA. Angola não é patrimônio do MPLA. O problema é o MPLA no seu todo. Então é com o MPLA que nós devemos lutar. Nós temos que nos livrar do MPLA. Conforme os nossos mais velhos, em 1975, tudo fizeram, não é? Para se livrar da administração portuguesa, não é? Que é o colônia português. Nós, nesta altura, estamos a ser colonializados novamente por um partido que é o MPLA e não podemos permitir isso. Devemos unir forças, não é? Força com o objetivo único que é derrubar o MPLA. Quando falo em derrubar o MPLA, não estou a falar exatamente por uma revolta popular que é necessário que nós temos. Uns hão de morrer, é lógico, mas o MPLA tem que sair. Okay. Se o MPLA não saia bem, de certeza que não sairá, porque ele teme em perder as suas mordomias, teme em ser retalhado, pensa que não, o partido que irá de facto substituir o MPLA na administração angolana, não é no Estado angolano, irá de o fazer mal, porque esta toda a gente do MPLA fez mal durante estes 50 anos do governo, lapidaram o erário público, fizeram do país como se fosse recursos pessoais, não é só o dinheiro do petróleo só girou para 7 ou 10 pessoas, etc. Então isso cabe a nós angolanos nesta hora já não voltar mais a permitir essa brincadeira. Mas isso que você diz da Revolução Popular e mortes é o que não se quer. Há muita gente que não quer isso, políticos como jovens, sociedade civil, tudo não querem este... ou seja, quem já viveu a fase da guerra não quer isso, né? Mas atualmente ouve-se que os jovens também não querem isso, porque é muita morte. Nós estamos no momento, não é? O país celebrou recentemente 50 anos de independência, até está aqui a sua medalha. O país celebrou 50 anos de independência, mas nós não somos dependentes, verdadeiramente falando. Está entendendo? Angola não tem independência, a guerra social continua. E nós, para acabar com isso, eu já disse, o problema da Angola é o MPLA, a administração do MPLA. Vivemos os mesmos problemas, se bem mínimo, com José Eduardo Santos. Agora estamos a viver pior com o presidente José Eduardo, com o atual presidente, João Lourenço. Entende? Não é normal num país rico, um país rico, não é, com tantos recursos. Ainda hoje em dia, pessoas zongam FUNS, mano. Que país é brincadeira? FUNS. Então vamos... O FUNS se zunga hoje. Okay. As pessoas comem, zongam FUNS, olha FUNS, FUNS mano. Não é algo para comer quente. FUNS, exatamente. Feito na hora. Exatamente, hoje zunga-se FUNS, mano. As cantinas estão totalmente ocupadas pelos libaneses, senegaleses, etc. Você vai para o Jaina, não vai encontrar nenhum angolano, não é ostentar uma loja ou um responsável de uma loja. Eu tive aqui um político do partido que atualmente é poder, diz que são os angolanos, os jovens que não têm interesse em abraçar as cantinas, os trabalhos comerciais. Olha, eu vou buscar um ditado que a minha avó me disse, vou falar na minha língua regional, não é que é um bondo. A minha avó me disse assim: olha lá o calete. Esses magias não vejam mesmo, significa, traduzindo isso em português, significa aquela pessoa que também não vê. Mas eles vejam, fingem que não estão vendo. Não há quem não veja o sofrimento de Angola. Não há. E se eles falam isso é uma pouca vergonha, é falta de responsabilidade política. Estes não têm compromisso sério com o país. Há 50 anos Angola está parado, o país não anda, mano.
Não é normal numa capital que é Luanda. Ainda hoje as pessoas consomem água, compram em cisterna, mas eles acham isso como normal. O presidente João Lourenço fez mais de 140 viagens, não é? Nesses 8 anos de governo. Poderia ter imitado. Está entendendo? Poderia ter imitado. O presidente João Lourenço nem sequer imitar sabe. Nem sequer imitar sabe. Esses não fazem porque não querem fazer. Essa gente não é patriota, essa gente não nos ama, mano. O país está parado, o país não trilha no caminho de desenvolvimento por culpa do MPLA. E é isso que nós temos que acabar. É isso que nós temos que dizer. Basta essa cena, porque nós queremos lutar por nossa Angola. Queremos que o nosso país desenvolva. Não é normal em 50 anos de independência. Ainda contratamos professores cubanos para vir aqui para vir lecionar em Angola, mano. Nós temos que capacitar os nossos, temos que olhar pela praça da casa, temos que olhar. Quer dizer, isso é prova que esses senhores nem confiam na própria educação que eles próprios implementaram. Então, conforme eu disse, não temos outro problema. O problema é o partido MPLA, que é naturalmente que vá para descansar, vá para refletir, vá para a oposição, reflite e descanse. E se um dia tiver que voltar a concorrer, vai concorrer se for da confiança dos angolanos, há de ganhar, há de voltar ao governo. Em processo democrático isso é natural que isso aconteça, mano. Você cresceu a ouvir que leste, que o país, Angola é um país lindo, belo e rico. Pois é. Você falou aqui do petróleo. Exatamente. Sim. Exatamente, irmão. E falaste da riqueza que gira entre 7 famílias. Você como jovem, você sente que não se beneficia da riqueza que Angola tem? Maior parte, 95% da população angolana nunca se beneficiaram do nosso dinheiro. Quando eu digo nosso dinheiro, estou a falar do petróleo e do diamante. Deus não deixou essa riqueza para ser partilhada simplesmente por elementos do MPLA. Não, Deus não deixou isso, Deus não deixou essa riqueza para ser partilhada pela elite do MPLA. Deus deixou para os angolanos. E essa gente, mas consigo perceber isso, porque aquelas pessoas que criaram o MPLA a 10 de dezembro de 1956, né? Se Elídio Machado estivesse em vida hoje, não é? Viriato da Cruz, o Mário Pinto de Andrade, não criaram o MPLA naquela altura como um movimento. Não é com esse objetivo. Eles, se estivessem em vida, chorariam o que o MPLA está a fazer. O MPLA está a nos humilhar, mano. O MPLA está a nos humilhar. Não é criança de 7 anos, há 10 anos, a passar a vida nos contentores de lixo para tirar a alimentação para comer. Então, está mais que claro que é um ponto final do MPLA. É o ponto final. É o ponto final do MPLA, eu te digo, o MPLA acabou, porque não sei qual é a coragem, não é? Que aquela pessoa que foi indicada, que vier a ser cabeça de lista do Partido do Estado, nesta hora que sustenta o governo, que é o próprio MPLA, qual é a coragem? Até mentir não vai nos saber a mais. O MPLA tem, as mentiras esgotaram. Isso de dizer, não, vou fazer de Benguela Califórnia. Califórnia o quê, mano? Mentir sem necessidade, isso é brincar conosco. Os angolanos não devem dar mais nenhuma oportunidade. Aliás, o MPLA não merece nenhuma oportunidade para Angola, porque os 50 anos foram suficientes, foram a única oportunidade que os angolanos deram. 2027, você ouvir, MPLA ganhou as eleições. O MPLA nunca ganhou as eleições. O MPLA nunca ganhou as eleições. Se eu vier a ouvir que o MPLA ganhou as eleições, aliás, o MPLA nunca ganhou as eleições. O MPLA ganha as eleições por via da Secretaria, ganha as eleições por via da Comissão Nacional Eleitoral. Porque nós sabemos que o MPLA sequestrou todas as instituições do Estado. Hoje o polícia respeita mais a bandeira do MPLA do que a bandeira da República, mano. A polícia que se confunde, pensa que está para a bandeira... mais cores. Exatamente. Não, mas já é a polícia que confunde. Quer dizer, eu fico na manifestação, a polícia está a me receber a bandeira do país, não é? Está a rasgar a bandeira. Polícia não sabe qual é o peso da bandeira. Então, se eu vier a ouvir que o MPLA ganhou as eleições, ou se fez de vencedor, assim, esse aqui é o termo ideal, se fez de vencedor, mano, as pessoas vão me perguntar, vão me dizer que eu estou maluco. Mas penso a Deus que isso não venha exatamente a acontecer. Não venha exatamente a acontecer. Porque a responsabilidade de votar está em nós. O Adalberto da Costa Júnior disse uma coisa muito importante em 2022. O Adalberto da Costa Júnior disse, vocês votam só, vocês enquanto povo votam, todas as coisas deixam conosco. E dessa vez eu vou dizer exatamente o contrário. Eu vou dizer o contrário do que aquilo que disse o engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Nós vamos eleger aquele partido que nós achamos que é partido de conveniência, é partido que há de resolver os problemas de forma imediata. Mas os angolanos não precisam mais ficar um ano à fome, não querem isso. Nós vamos eleger, e elegendo ainda disse atrás, é natural que se dê essa oportunidade, não é? Se dê essa oportunidade, a UNITA está mais próximo para ser governo. A UNITA está mais próximo para ser governo, Mano Negrão. Sim. Está muito próximo para ser governo. E a UNITA sabe que está proibido de falhar.
A UNITA está proibida de falhar. Essa pergunta que me fizeste, boa pergunta, dizendo que se o MPLA se fazer de vencedor em 2027 e a UNITA permitir, a UNITA acaba. É o fim da UNITA. É o fim da UNITA. A UNITA está proibida de falhar. A UNITA tem que ser governo. É obrigatoriamente que a UNITA tem que ser governo. Mas diante dessa situação, qual devia ser a posição da UNITA? Qual tinha que ser a posição da UNITA diante desta situação? A UNITA sabe que o apoio do povo, o apoio populacional nunca lhe faltou. A UNITA sabe que o sufrágio universal, na sua maioria, os angolanos votam. A UNITA não pode se queixar do povo desde 1992. Aliás, eu tenho dito isso, foi as eleições mais que eu diria, mínima justa, porque o Jonas Savimbi, naquela altura, em 92, pediu a segunda volta e as segundas voltas aconteceram. Estás a entender? Então, significa que se o Jonas Savimbi tivesse em vida até hoje, não permitiria esses 50 anos de oposição, porque aqui temos um pacto que tem que se quebrar, aquele pacto de regime, essa impunitização política também tem que se quebrar. Por quê? Tem aqui um outro que se sente dono do governo, que é o MPLA, governa há 50 anos. Tem outro que se sente dono da oposição, que está 50 anos também na oposição. Nós temos que quebrar isso. É necessário que venham outras forças políticas, que venham. Aí existe também um outro, porque não, quando está a aparecer outros partidos, uns dizem não, será satélite. Não importa. Nós vimos em Moçambique o que é que o Podemos fez. Hoje, aquela que foi até a segunda maior força, não é? Que é a Renamo. Hoje, a Renamo é a terceira maior força de Moçambique. O Podemos de Venâncio Mondlane é a segunda maior força. Então, o povo tem que acabar com isso. O partido que estiver em altura, não é? Nós não queremos dar tempo no MPLA. O partido que estiver à altura, conforme eu disse, que a UNITA ainda está mais próximo para assim o fazer, para ser governo, é necessariamente que os angolanos depositem essa confiança. Mas não faço mais que esses deputados do MPLA, inclusive até que esses deputados da UNITA. Eu vou lá nos guetos, vou em todas as bandas, vou nos Maé, eu sou do gueto, eu sou da rua. As mamães me perguntam, Mano Luís, vamos votar mais na UNITA? Ok. Tens opinião sobre isso? Tenho opinião sobre isso. Me têm perguntado isso. E o que é que você responde? Exatamente, a minha pergunta te vai surpreender. Porque eu tenho feito esse exercício constante, esse exercício de cidadania, eu faço constante, eu mobilizo o nome da UNTRA. Eu vou nos autocarros a passar a palavra, não é? A desalfabetizar as mamães, para que tenham um pouquinho de domínio da política. Tenha a essência, pelo menos, o que é política. Então, relativamente à pergunta, a minha pergunta, eu digo que sim, mamãe, vamos dar a oportunidade à UNITA. Até as mamães sabem que a UNITA está proibida de falhar, as mamães vão se dar essa oportunidade. Mas sabe-se que o ativista não vai persuadir as pessoas, a sociedade, os eleitores a votarem para determinado partido. Não, o sinônimo de ativista significa militante. Nós temos que, os objetivos coincidem. O que eu defendo é uma governação transparente, é uma governação justa. O que eu defendo é os angolanos não continuarem a tirar comida nos contentores de lixo. É os angolanos não continuarem a ver desempregado. É as nossas irmãs a não serem abusadas de forma sucessiva sexualmente pelos estrangeiros. Sim, essa é a visão que você tem que dar, mas... Nesta altura, em relação à pergunta que me fizeste, não é que eu sou uma pessoa que estou a mafiar a UNITA ou estou a defender a UNITA, não, estou a dizer, eu já te disse durante a minha intervenção, eu já te disse que a UNITA está mais próximo para ser governo. E quando eu aconselho, como pessoalmente, aconselho isso, porque eu acho isso. Eu nunca votei no MPLA. Por exemplo. E não posso aconselhar as pessoas a votarem no MPLA. Por exemplo, a pergunta que eu te fiz, se ouvires em 2027 que o MPLA ganhou as eleições e não a UNITA, você disse que isso não vai continuar como está, certo? É uma aberração. Se ouvires que o Prajá, PL, FNLA, Cidadania, qualquer outro partido ganhou as eleições? Olha, boa pergunta, uma pergunta muito pertinente. Esperava dessa pergunta. Se porventura ouvir o Prajá, falando em Prajá com todo o respeito ao secretário provincial do Prajá, o Serafim Simeão, na qual é uma pessoa muito humilde, tem implementado uma dinâmica a nível do Prajá muito boa. Um abraço já para ele. E se ouvir que o Prajá ganhou, é a ordenância do poder político. Aconteceu a ordenância. O Prajá fez aquilo que a UNITA não fez em 50 anos. Okay. Se eu ver que o qual é do Lídio Castro, o PL, ganhou, é a ordenância. O que eu não quero é que nós sejamos continuados a ser escravizados pelos nossos irmãos do MPLA. Ou seja, o mais importante é o quê? É mesmo o MPLA, o que se quer de concreto é que o MPLA saia. Managrão, o problema está identificado. Eu já te disse uma coisa que é bem clara. O MPLA, eu só estou a te perguntar assim, qual é a coragem, não é? Que o cabeça de lista do MPLA há de ter. O que é que ele vai espelhar no seu manifesto eleitoral? Vai dizer o que aos angolanos?
Qual é a coragem? Mas essa gente, porque é uma gente ignorante, ainda terão coragem de falar aos angolanos, não, vamos fazer de Benguela, Califórnia, a vida vai mudar, não sei o que lá. Mano, você não faz nada em 50 anos, vais me fazer em 5 anos. Já não. Então, se porventura quem vier a materializar o sonho da alternância do poder político for para já, seja bem-vindo, é um partido da oposição. E a escolha, diz que seja a escolha dos angolanos, seja bem-vindo para já. Você falou em sonho. A alternância para os angolanos é um sonho. Exatamente, é o sonho. Pois não devia ser, porque o poder... mas fala-se que Angola é um país democrático, certo? Existe democracia cá em Angola. E se o poder está na mão do povo, por que a alternância é um sonho? A alternância é um sonho porque nós somos escravizados, eu não digo governado, não somos governados, somos escravizados pelo MPLA desde 1975 até a data presente. E os angolanos almejam isso, ver ainda outro partido, mano. Eu nasci no tempo do MPLA, os meus filhos nasceram no tempo do MPLA, e estou a correr risco de morrer no tempo do MPLA, isso não pode acontecer. Então isso para os angolanos é um sonho. E vou lá dizer uma coisa, os angolanos, a verdadeira independência será a caída do MPLA. Quando o MPLA cair, os angolanos vão sair às ruas a festejar, conforme festejaram em 1975, não é? Quando o colônio português abandonou Angola. Isso será a verdadeira independência. Quando os angolanos ouvirem que o MPLA caiu, mano, será o afirmar de um sonho, o realizar de um sonho. Para ti isso será a verdadeira independência? A verdadeira independência. Os angolanos vão festejar. Você vai ver que os angolanos haverá euforia nesse dia. Okay. Peço a Deus que Deus me proteja e me dê a saúde para que eu venha ver este dia. Qual é a visão que você tem relativamente ao comportamento dos deputados no Parlamento? Porque vazam vídeos, né, da interação entre os mesmos. Os deputados no Parlamento, que uma vez que são os nossos representantes dentro desta instituição, qual é a sua visão relativamente ao posicionamento dos deputados dentro do Parlamento, da Assembleia Nacional? Caro jornalista, esses deputados não representam ninguém, tanto os do grupo parlamentar da UNITA, tanto os da bancada parlamentar do MPLA. Não nos representam, absolutamente não nos representam. Eles são mais protagonistas dentro da própria Assembleia. É só para você ver que o general Nila está preso, entende? Oswaldo Coulo está preso, André Miranda está preso. O que a UNITA tem feito, não é? A favor dos presos políticos. Tem um Soba, também está preso. O que a UNITA fez? A UNITA já elaborou, não é? Ou emitiu uma discussão, não é? Para falar na Assembleia da República para falar dos presos políticos. Não. Mas os deputados da UNITA nas suas lives falam. Não basta isso. A Assembleia da República é um órgão legislador. Não é? É aí onde deve se debater as coisas. Eles não fazem absolutamente isso. Porque eu te digo, também os deputados do MPLA são todos ignorantes, porque eles representam os seus respectivos partidos. Os deputados da UNITA representam a UNITA. Não representam angolanos. Não, deixam lá disso, mas não vamos estar aqui nos mentir. Os deputados do MPLA representam o MPLA. É só para você ver que eles partilham, vivem nos mesmos condomínios, andam nos mesmos carros. Com todo o respeito ao deputado Nelito, que eu tenho falado uma vez a outra com ele. Então essa gente também é muito ignorante. Eu tive deputados, não é? Que hoje estão na Assembleia da República, não estão no Parlamento como deputado. Ficavam conosco no Santana. Hoje passa, não te cumprimenta. Então vai dizer que esse te representa em quê? Esse representa o partido dele que elegeu. Por isso eles, os deputados, defendem mais as ações dos seus, ou melhor, os objetivos dos seus partidos, do que os angolanos, o interesse nacional. Nós não temos, esses deputados não nos representam. Ganham salário à toa e nem mereciam até inclusive ganhar desse salário, porque não fazem nada por Angola. Já ouviu um deputado a doar, não é fazer doações? Já ouviu isso? Já viu? Um deputado ganha praticamente 1.800.000. Não, podem fazer, se calhar fazem, mas não tornam viral, se calhar não tornam público. Quem faz ele sendo deputado, não é? Sendo deputado, sabe tentar trabalhar a favor do interesse público, não é? Deve fazer, nas vestes de deputado, deve fazer isso. Nós temos que ouvir que o deputado Negrão foi ao município X, foi lá em Caluquembe, não é? Com uma carrinha de arroz, fez isso, não fazem. E se prova disso para tu saberes que esses deputados não nos representam. Sai à rua, faz pergunta em 10 jovens para te citar 5 deputados do MPLA. Não conhece. Não conhece. Como é que eu não vou conhecer quem me representa? Me representas de que maneira e como? Se eu não te conheço, mano. Você não fala comigo, não interage comigo. Eu sou mais conhecido que os deputados do MPLA. Por quê? Porque eu sou do gueto, eu sou do Museque. Eu defendo as mamães zungueiras.
defende as mamães quitandeiras, defende os motoqueiros. Estes deputados não querem saber disso. Passa no encarrafamento, não baixa os vidros, mano. Não baixa os vidros do Lexo, apoia, ele faz mal. O que é que as zungueiras dizem sobre o presidente João Lourenço? Olha, as zungueiras estão falta do presidente João Lourenço. As zungueiras, mano, o que o presidente João Lourenço está a fazer, eu não sei se foi levado ao erro ou não, porque não era, eu acredito que não era essa a sua intenção, porque o presidente João Lourenço, quando tomou o poder em 2027, tomou com ideias firmes, não é? Que tudo prevíamos que faria diferente que o seu antecessor José Eduardo dos Santos. Não é? Então, eu não sei se foi levado ao erro, por isso eu digo assim, o problema é empelar. Então, as zungueiras estão falta, mas as zungueiras estão dando corrida todos os dias. Nesse país nós vivemos como estrangeiro. Zungueiras são mortas todos os dias pelos polícia. Os fiscais, aí no Benfica, na banda do Benfica, os fiscais entram na estrada para dar corrida, você tem que ver zungueiras, as campanhas de carros de atropelamento, mas é o fiscal que está a dar corrida na irmã dele. Como é que temos que mudar o quadro? Mudar o quadro, eu já disse, é se desfazermos do MPLA. Quando eu falo isso, não estou aqui a querer que me interpretam que estou a citar violência, ninguém quer guerra, porque eu vi acompanhar a guerra. Eu estou a falar que é naturalmente o MPLA, se o presidente João Lourenço, deixa eu saber que é um parente que é muito importante, quer ser patriota, quer fazer melhor do que o presidente José Eduardo dos Santos, nesta altura deve dizer assim, angolanos, fruto daquilo que foi o desempenho da minha governação, é um fracasso total, eu reconheço. Não cumpri com aquilo, não cumpri com os anseios, não é? Principalmente em resolver os problemas primordiais, os problemas essenciais. Não é? Não consegui. A partir de hoje, o meu lugar está à disposição. Te confesso uma coisa, os chefes vão sair à rua a felicitar o presidente João Lourenço. Até eu vou bater palma, vou dizer, valeu o presidente João Lourenço. Isso é patriotismo. E se tiver aí alguma culpa sobre ele, será perdoado? Será perdoado tudo. Nada, nenhuma coisa de lesar, há de pesar mais sobre ele. Livrou-se. É natural que os conselheiros do presidente da República transmitem essa ideia. Porque o presidente da República não tem que terminar o seu mandato, não é? Com inimigos aos arredores. É natural que essas pessoas fazem isso. Porque eu digo, as pessoas que rodeiam o presidente João Lourenço o levam no erro. O governo, a administração do presidente João Lourenço foi boicotada pelas pessoas que estão próximas dele. Os próximos dele boicotaram a administração do presidente João Lourenço. Foi uma administração muito precária, que não surtiu efeito sustentável na vida do angolano, mano. Ok. Entende, mano? É isso que o presidente da República tem que fazer. Meter o seu lugar à disposição. Isso acontece em democracia, é normal e é natural. Isso é patriotismo. Isso é patriotismo. O presidente da República vai ser idolatrado, João Lourenço, se o fizer isso. Não será perseguido, porque dizem que criou muitos anticorpos, muitos inimigos. Não será perseguido, mesmo depois de ter admitido, como você diz, que falhou na gestão e então deixa o cargo à disposição. Não será perseguido em momento algum. Isso é patriotismo. E vai passar a ideia, não é? Aos seus auxiliares, que vale a pena sim. E a partir daí vamos, porque isso em Angola dificilmente acontece. Um ministro meter o seu lugar à disposição. Mas é natural. No Brasil, isso acontece com regularidade. O ministro diz, não estou a dar conta, pá. Eu não sou o único. Também o Brasil é dos brasileiros, temos brasileiros intelectuais, então está aqui o meu lugar, está à disposição. O angolano deveria imitar isso. Eu me pergunto, o presidente João Lourenço fez mais de 140 viagens nesses 8 anos do seu governo. O presidente não trouxe nada de novo para Angola. Eu te pergunto, o que é que o presidente João Lourenço, qual é a infraestrutura de grande porte que ia nos deixar? Qual era esse o presidente João Lourenço vai nos deixar? Hospitais. Os hospitais estão muito bem apetrejados. Nenhum hospital, te digo a bom da verdade, o presidente João Lourenço construiu de origem. Ok. Nenhum, não se construiu. O presidente João Lourenço... Já era um projeto encontrado. Exatamente. A administração do presidente João Lourenço foi indo remodelando os hospitais. Não é? É isso, mano. Isso é triste. Então, esse fracasso total da governação do presidente João Lourenço, a culpa não cabe diretamente... Aliás, a culpa cabe diretamente a ele. Mas essas pessoas que o rodeiam com o clovo dele foram culpados. O mandato do presidente João Lourenço foi boicotado pelas pessoas, por esses miúdos ministros, esses tantos outros, esses bajuladores. Sim, boicotaram esse mandato. E é triste, é a altura, esta hora, porque até de uma forma mais democrática, o importante seria o MPLA não concorrer. Isso seria uma via mais, até eu diria, pô, isso é uma coragem muito democrática, isso é patriotismo, dizer, pronto, o ambiente não nos favorece, não temos ideia,
nos perdoam porque nós governamos durante 50 anos, não conseguimos resolver os problemas do país e a população está a continuar a passar mal e nós em 2027 não vamos concorrer. Concorre o partido que estiver em altura, concorre os partidos que estiverem em altura para fazer o melhor, aquilo que a gente não fez. Patriotismo é isso, mano. O que é que te parece? Por que é que não o fazem? Não fazem por quê? Teme represária. O MPLA teme represária. Um gajo que está toda hora, vive no ar-condicionado, não é? Dorme, anda no ar-condicionado, viaja de iate, faz todas as cenas. Vive, quer dizer, está rodeado de bens, de fundos imundos. Então, ele teme isso. Porque nós estamos a ver, na administração, no próprio MPLA, eles estão a fazer entre si. Tu sabes que o general Cuplipa foi indiciado, foi constituído arguido. O general Dino, o próprio Gino Carneiro, que prevê-se que será um dos... que é natural também que o apoiem, que tenha um apoio interno, para que o MPLA desta vez, pelo menos, venha nos dar um exemplo democrático, não é? Internamente, apoiando o general Gino Carneiro. Queremos ainda assistir às múltiplas candidaturas dentro do partido do MPLA. Isso será bom para a democracia. Dentro daquilo que você está a acompanhar, os movimentos do MPLA, quem te parece que será o próximo cabeça de lista para 2027? Olha, este é mesmo um assunto do MPLA. Isso é um assunto do MPLA. E conforme eu já disse que o MPLA não terá coragem de concorrer às eleições. Não terá coragem. E se assim tiver, é naturalmente que aceitem as múltiplas candidaturas dentro do próprio MPLA. E que vença Gino Carneiro. O Gino Carneiro? E que vença, e que ele sabe que ele tem que ter esse apoio interno, o Gino Carneiro. Okay. O Gino Carneiro fez umas cenas. Essa gente roubou, lapidaram o erário público, roubaram o nosso dinheiro, enriqueceram, andam de arte, mano. Eles construíram bens e bens fora do país. Até não entendo porque que os que roubaram, não é? Então eles continuam aqui no nosso país e aí roubaram, não investiram no nosso país, não é? Levaram o nosso dinheiro no Ocidente, levaram o nosso dinheiro na Ásia, levaram o nosso dinheiro na Europa, nas Américas e tudo. O dinheiro da Angola está perdido. O nosso dinheiro está perdido, não está perdido no mundo inteiro. Não é? Roubaram, não fizeram nada para, pelo menos do dinheiro do roubo. Investiram, agora não investiram. A única pessoa que fez isso é a Isabel dos Santos. É a Isabel dos Santos que, por culpa da governação, está a ser perseguida e não está a abandonar o país. A Isabel dos Santos abandonou o país. O desemprego aumentou, mano. São pessoas, se há que se falar da verdadeira reconciliação nacional, é naturalmente que o presidente João Lourenço, ao condecorar o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, podia perdoar a família, as filhas. A Isabel dos Santos já estaria aqui para ajudar o Estado angolano, para salvar Angola. A Isabel dos Santos, não vamos aqui nos mentir, deu emprego no país, deu emprego aos angolanos, investiu aqui em Angola. Esses não investiram aqui, mano, construíram grandes refinarias na Ásia, mano. Não investiram. Por que eles não investiram aqui? Porque nada lhes interessa. Tem o Nila, teu colega do movimento, faz parte dos presos políticos, como se diz. Como é que está a situação do Nila? Olha, a situação do general Nila está muito triste, entende? É uma situação muito... Primeiro, essas prisões arbitrárias têm que terminar. Essas prisões, porque ele foi detido, conforme eu disse, foi detido no dia 28 de julho, não é, naquelas manifestações convocadas pelos taxistas, porque ele não é taxista, é simplesmente um ativista político. E ainda foi baleado. E hoje continua o general preso, já não digo preso, está em cárcere privado, não é sem nenhuma acusação formal. O general está preso porque o MPLA quer o levar preso. Por que nas manifestações prendem os manifestantes, os organizadores das manifestações? Por quê? As pessoas, estás a entender? As pessoas que são críticas à administração do presidente João Lourenço, que são críticas ao MPLA, são vistas como pessoas inimigas, está a entender? Como pessoas são vistas como devoradores dentro do sistema. Então o sistema acham que eu não tenho este direito, não é, de reclamar por Angola. Então não tem que ser assim que as pessoas que criticam a governação do presidente João Lourenço não tem que ir para em Calamboloca. O general está em Calamboloca. Porque é crítico do governo do presidente João Lourenço. O Osvaldo Carlos está em Calamboloca. Porque é triste do governo de João Lourenço. E é isso que tem que acabar. O André Miranda ainda, num país que se dizem que estamos em paz, 24 anos de paz, ainda continuamos a ter presos políticos. Eu sou livre de criticar o governo, eu sou livre de dizer ao governo que você está a governar mal. Mas eu sou angolano, eu não tenho origem duvidosa. Então nós temos que lutar pelo nosso país. Vamos lutar pelo nosso Angola. Conforme eu já disse, nós dia 28 de março tem esta manifestação, não é? Que os angolanos
devem exatamente aparecer as mamães quitandeiras, zungueiras, todos. Convidar também para militantes, porque uma manifestação, quando é uma manifestação de partidos políticos, toda a gente adere. Quando é uma manifestação da sociedade civil, ninguém aparece. Não é? Nós temos que ser mais patriotas, meus irmãos. Nós temos que parar de colocar as coisas partidárias acima da Angola. Nós somos mais angolanos. Esses partidos um dia hão de ser extintos, hão de parar de existir. Mas Angola nunca. Angola sempre será Angola. Então nós temos que parar, começar a defender o nosso país. E as pessoas, eu assim que estou aqui a falar, sou alvo. Sou alvo da próxima detenção. Não tem que ser assim. Eu sou livre a criticar o governo porque é pela falha. Quem poderia estar presente, as pessoas que estão a fazer, as crianças têm comida de contentor de lixo. Vou só te falar uma coisa, dias atrás eu estava aí para o Ambrins, passei aqui na pedonal da Boa Vista, vi miúdos apanhar aqueles cereais naqueles caminhões que saem do Porto de Luanda, apanham cereais, um carro de branco pararam, os miúdos com embalagens onde tinha milhos, etc., a fazerem fotografia com os miúdos angolanos, miúdos sem camisa descalço. O branco a fazerem foto, abraçar as crianças, aquilo que o angolano me doeu. E quando eu pedi para descer do carro, a pessoa que conduziu o carro não me deixou descer, mano. E não é isso. Qual é a imagem que a gente espelha? O Papa vai chegar. O Papa, o Vaticano, é um dos principais promotores, não é? Na defesa dos direitos humanos. Então essa manifestação ainda bem que vai acontecer antes do Papa chegar. É dia 28 de março no mercado de São Paulo. Convidar, os angolanos devem aparecer. Nós temos que exigir que libertem o general Nila, libertem o Osvaldo Caolo, libertem o André Miranda. Estamos em paz porque é presos políticos. A pergunta é essa que se coloca. Então isso tem que acabar. Esses polícias também, conforme eu disse, esses polícias respeitam mais o MPLA. Não é? Respeitam mais o MPLA do que o angolano. O polícia que podia trabalhar a favor do interesse público, não é? Manter a ordem e a tranquilidade pública. É o primeiro polícia que desobedece. É só para você ver que atualmente que mata é polícia. Se matam entre eles. E o polícia só sabe trabalhar e atuar bem, só sabe trabalhar e atuar com bastante força. Não é reprimir na manifestação, porque ele sabe que na manifestação não tem como me cobrar gasosa. Você diz que disseste aqui que nas atividades, comícios dos partidos, as pessoas aparecem. Há uma enchente, registra-se uma certa enchente, mas nas manifestações não. E isso não tem que ver com o facto de as manifestações terem perdido credibilidade por conta de alguns ativistas que foram corrompidos, ativistas corruptos, vendem manifestações, então perdeu a credibilidade por conta disso. Olha, o vício da política transcendeu até nos contestatários, ou seja, nos ativistas. Isso não pode tirar credibilidade em momento algum. Nós temos que lutar por Angola. Se eles têm sido corrompidos ou não, e lógico, essa tua pergunta é uma pergunta muito pertinente, é uma pergunta muito direta, então a gente responde também de forma direta. Há sim uns ativistas que se deixam levar, que se deixam corromper, mas isso não deve matar a força da maioria. Os angolanos não devem se rever nisso, porque mesmo de tal modo que existe ativistas que se deixam corromper, de tal modo existe políticos que se deixam corromper. O processo é o mesmo. Essa situação do gangster Lady Laura, fortes acusações que a Lady Laura faz contra o gangster, o que é que te parece? Como é que você avalia essa situação que afeta e abala consideravelmente o ativismo angolano? Olha, respondendo a sua pergunta, exatamente, meu irmão, a Lady Laura é de facto uma tola. E aí eu te diria assim, porque essas pessoas estão preocupadas em tirar protagonismo, não é? O que está aqui é tirar esses confrontos entre angolanos ou pessoas de luta, enfraquecem de forma direta a luta. É essa pergunta que me fizeste muito antes desta. Por isso que muitas pessoas por vezes não se revejam no ativismo. Isso não deve ser, eu atacar o gangster não deve ser o meu foco. Eu não devo olhar pelo gangster, eu devo olhar por Angola. Então, quando esses ativistas, estou aqui a ver a novela, uns a olharem pelo Cangama. Não, deixam o Cangama em paz. Quando eu digo deixar o Cangama em paz, porque ele não deve ser o centro. Nós estamos focados com coisas mais importantes. As coisas importantes pelo ativismo ou pelos ativistas não deve ser o Beco Cangamba. Não deve ser. O problema do ativista deve atuar de forma contundente e social. Deve olhar pelos problemas sociais. Isso é uma forma para nos distrair. Cangama manda uma boca, fala, porque ele sabe que vai ser respondido pelos ativistas. Meus irmãos ativistas, não percam tempo a responder a esse senhor.
E não deve mesmo responder, essa é uma forma para nos distrair. Então, atacando entre irmãos da luta, começar a se atacar, começar a se acusar, começar a dizer que o fulano, isso não interessa, isso simplesmente enfraquece a luta. E eu não olho pelo ativista que tem tempo de se atacar. Mas se existe algum traidor no meio, qual o tratamento que deve ser dado a esse traidor? Se existe algum traidor que alguém acha que tem provas suficientes, que expõe as provas. Se ele é traidor, o fulano ou A é traidor, é considerado como um ativista traidor. Expõe as provas ao público, o público vai tomar ações. O público também toma ações. Vou lá dizer uma coisa, você pode brincar, mas nunca trai a soberania popular. Nunca trai o povo. Eu preciso muito desses... Mano, eu te disse há pouco tempo que eu mobilizo pessoas. Por isso eu te disse, preciso muito desse povo hoje. Dessas mamães que você acha analfabeta, tá com a banheira na cabeça, a mamãe que tá a zungar o peixe. São essas que têm o poder de decisão nas eleições. E se esses gajos deixam de andar no Lexo, em 2027 você vai ver todos os deputados a serem acessíveis, a serem simples. Tá entendendo? A serem simples, a abraçarem as mamães zungueiras, nós a ver fotos de deputados A, deputados B, a abraçarem, porque vai precisar mesmo dessa mamãe zungueira que está a comercializar o seu peixe, que está a vender a sua jinguba com bombom. Mas não fazem muito antes de 2027, por quê? Porque sabe, até ali somos deitados, porque sabem que não porque aqui assim, você também assim, votou 2027, anunciou-se as eleições, o A ganhou, espero que não seja um MPLA, o A ganhou, espero que não seja um MPLA, exatamente, e daí o povo é deitado ao abandono. O povo é deitado absolutamente ao abandono. Eles só se preocupam conosco, ou seja, só nos dão valor. Quando aproximam essas eleições, acho que tem que acabar. E vou te falar, o que se sente prejudicado não somos só nós em Angola. É triste que ainda em plena capital, que é Luanda, andamos as estradas esburacadas. É para você ver que não existe vontade política na parte desses senhores. Não, Luanda não tem energia na sua totalidade, mas Luanda está rodeado de rio, mano. Não querem fazer porque não querem. Ok. Não querem fazer porque não querem. Ok. Luís Antunes, ativista, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Tive muito gosto em tê-lo aqui. Nosso lado está tudo dito. Quer deixar últimas informações, últimas considerações, por favor? Exatamente. Últimas considerações é pedir aos meus irmãos angolanos, às mamães zungueiras, os manos motoqueiros, aos partidos políticos, não é? Aparecerem no dia 28 de março, no mercado de São Paulo, não é? Às 10 horas, não é? Para juntos exigirmos do governo, não é, do presidente João Lourenço, a liberdade dos nossos manos que estão presos, do nosso coordenador geral, General Nila, do Osvaldo Caolo, do André Miranda, porque do Magena, não é, da própria NET. Então não queremos mais com que essas prisões continuem. Por favor, angolanos apareçam no dia 28, 10 horas no mercado de São Paulo. Dia 28 de março será no sábado. 10 horas é a hora da concentração. Nós vamos partir às 13 horas rumo ao Largo dos Ministérios. Viva Angola, estamos todos juntos, meus irmãos. Viva, obrigado. Bom regresso a casa, tá? Ouvinte, obrigado pela sua presença, audiência do outro lado. Tive aqui a entrevista com o ativista Luís Antunes na Rádio 20, programa Papo Reto, do qual apresentou aqui o seu descontentamento relativamente a quem nos governa. Técnica de seleção musical do seu programa, Milton Júnior, Pinóquio Ciprão nas imagens, Musta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio no microfone.